Fala nação, tô aqui, venho aqui trazer para vocês a informação de uma coisa que eu achei bem interessante, né, na internet, fazendo algumas pesquisas até. Mas antes de começar falando sobre isso, eu queria falar com vocês a respeito de algumas coisas aí que eu venho notando aí, que tem muitos canais aqui no YouTube, né, nas redes sociais, Twitter, Instagram, várias outras coisas onde a gente vê aí muita fake news, muita especulação, né, muita coisa que realmente não está acontecendo no Flamengo, né, infelizmente muitas pessoas aí usam o Flamengo para poder obter vantagem, né, financeira. Não estão realmente preocupados aí em passar informação para o torcedor, em realmente trocar aquela ideia, em realmente fortalecer ali a nossa voz como torcedor para que o Flamengo realmente chegue a um ponto de vitórias, de títulos, né? A gente vê aí que tem muitas pessoas que colocam aí temas somente voltados para gerar polêmica, mas não estão preocupados aí se em realmente passar alguma coisa para o Flamengo. São poucos, não vou dizer que são todos que fazem isso, mas tem aí pelo menos alguns poucos que eu tenho visto que realmente merecem uma credibilidade porque eles realmente tentam fazer o melhor para o Flamengo. E vou até mais longe com esse comentário. Eu vejo aí que tem canais onde você tem muita qualidade, tá? Vocês têm muita qualidade de informação sobre o Flamengo e não tem tantos seguidores. Já tem outros canais aí que tem muitos seguidores e a qualidade do canal é muito pequena, né? Você vê que os vídeos são feitos de uma maneira para gerar polêmica, para chamar a atenção do pessoal, né, do torcedor, que realmente acaba sendo influenciado aí por essas pessoas que é onde eu volto a dizer, né, a pessoa que realmente se importa com o Flamengo, ela vai querer passar uma informação aí para ver o Flamengo realmente colhendo frutos, não para ficar aí criando climinha, drama, né? Tá parecendo até novela, né? E infelizmente tem muito brasileiro que procura esse tipo de informação, né? E cai nesse tipo de informação. É por isso que eu falo para vocês, questionem tudo que for falado, né? Inclusive os meus vídeos aqui, vocês podem questionar, podem perguntar, né? Eu criei, como eu falo aqui sempre, eu criei esse vídeo aqui, esse canal aqui no YouTube, não foi para me dar dinheiro, não foi para me dar ibope, não é para isso, foi para a gente justamente trocar ideias sobre o Flamengo. Eu quero que o torcedor fique informado, por quê? Vou explicar para vocês bem o que aconteceu, por que eu tomei essa decisão. Antes eu fazia que nem vocês, eu queria ver uma notícia do Flamengo, eu ia lá, acessava o YouTube, os canais do Flamengo, né, e via as notícias, comentava, dava minha opinião, né, procurava me informar, mas aí eu vi o quê? Eu comecei a ver que tinha muita especulação em vários canais, não todos, né, mas tinha muita especulação em vários canais, muita fake news, onde realmente eu comecei a me irritar porque eu via que estava dizendo o Flamengo vai contratar fulano de tal, e aí o Flamengo não contratava, né? E até hoje não aconteceu isso, o Flamengo não contratou. E isso aconteceu não foi uma vez apenas ou duas, foram muitas vezes. E aí eu via que tinha muito torcedor também que discutia, né? Um xingava o outro. Ao invés do torcedor do Flamengo se entender um com o outro, né? Acabava que gerava mais discussão. Aí um mandava o outro tomar naquele lugar, enfim, falava uma série de coisas. E aí eu vi que aquilo ali não era saudável, né? Não era o que eu queria. Eu queria que realmente o torcedor do Flamengo ele fosse mais unido, ele falasse o mesmo idioma, ele falasse a mesma língua, né? Se entendesse. É como eu digo para vocês, é normal que a gente se desentenda no sentido de ter opiniões diferentes, né? Mas eu não vou chegar ao ponto de ficar brigando, mandando vocês tomar naquele lugar, né? Inclusive até nunca fiz isso quando não tinha canal, não é agora que eu vou fazer, né? Então eu acho, até porque a ideia aqui é da gente encontrar soluções, não é para a gente encontrar mais problemas somente, né? A gente encontra o problema e busca a solução em cima desse problema. A gente não está aqui para ficar
brigando, a gente está no mesmo time, né? Então não tem por que a gente ficar brigando aqui. Mas eu acho importante sim que vocês deem a opinião de vocês, mesmo que seja contrária da minha, né? Quando eu dou a minha opinião, eu falo aqui com base nas coisas que eu tenho visto, né? Em algumas comprovações, né? Algumas pesquisas, com a experiência que eu tenho como treinador também, justamente para ajudar o Flamengo. Agora, isso não significa que eu sou o dono da verdade. Se vocês vierem com um ponto aqui, com um argumento aqui, eu vou parar para analisar, vou ver se faz sentido, vou ver se não faz sentido, né? Vou concordar se eu realmente ver que faz sentido, vou parar para pensar um pouco, vou refletir sobre o que vocês estão falando. Eu não vou chegar aqui e dizer, não, o meu ponto, o meu argumento aqui é a verdade, pronto, acabou. Não é isso não, entendeu? Eu vou só trocando uma ideia com vocês mesmo, saudavelmente, sem me estressar. Se eu perceber que está chegando num ponto em que alguém também está se estressando comigo, aí eu já paro, não falo mais sobre isso, porque eu vejo que não é o objetivo. O objetivo é que a gente realmente busque aqui falar o mesmo idioma, trocar uma ideia e realmente aprender um com o outro, porque sempre tem alguém que vai dar uma ideia melhor que a sua, né? Inclusive eu gostei aí, teve um usuário aí que ele colocou, não vou falar o nome aqui para não ficar uma coisa meio chata, mas ele colocou uma coisa interessante aqui no nosso canal a respeito do financeiro do Flamengo, né? Enfim, eu concordei realmente com ele. Eu tinha parado para pensar em algumas coisas, mas tava olhando um pouco mais a situação do treinador sair ou dos jogadores saírem, mas estava esquecendo um pouco do financeiro, onde é muito importante aí para o Flamengo. Eu achei a observação dele muito importante, né? Às vezes eu vejo, acho importante também quando vocês passam para mim o que está acontecendo nos outros canais, porque infelizmente eu não tenho tempo para ficar olhando vários outros canais. Eu tento encontrar tempo aqui para poder postar para vocês, para poder deixar vocês informados, e porque o meu objetivo é esse, deixar o nosso torcedor aqui informado, né? A gente trocando ideias, né? E porque quando alguém falar alguma coisa com vocês, eu quero que vocês já saibam, né, o que realmente está acontecendo, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem trazer para cá, a gente pode comentar sobre isso, pode conversar sobre isso, né? E tudo bem, por mim tudo bem. A ideia mesmo é que a gente troque essa ideia, tenha esse feedback aí sobre o que acontece no Flamengo, sobre o que é fake news, o que não é, né? O que pode realmente acontecer, o que não pode, enfim. A gente vai trocando uma ideia sobre isso. Se eu não souber responder a vocês, eu vou dizer que eu não sei, né? Mas eu vou pesquisar, vou procurar saber o que é para poder afirmar para vocês. E falando agora sobre a coisa que eu queria falar com vocês aqui, eu achei aqui um colunista, até chamado Rodrigo Coutinho, que ele vem falando aqui, o título da coluna dele vem falando: elenco do Flamengo precisa ser mais responsabilizado, né? E ele colocou algumas coisas aqui que eu realmente penso muito parecido com ele. Queria até compartilhar aqui com vocês, que eu acho bem importante. Tentar não ser muito longo no vídeo, para que não fique muito extenso, vocês possam ouvir aqui, eu possa compartilhar com vocês numa boa. Ele falou que o Rogério Ceni agora e o Domenech Torrent, alguns meses atrás, eles sentiram na pele o peso de não corresponderem pelo Flamengo, as expectativas do Flamengo, né? E aí ele vem falando: ambos podem e devem ser criticados de alguma forma, possuem erros nítidos em seus trabalhos. Mas e os jogadores? Estaria o elenco mais badalado do Brasil fazendo sua parte integralmente? É a pergunta aí que ele deixa no ar, e é onde eu venho falando para vocês, né? Que claramente, claro, Domi teve a parcela de culpa dele por não alcançar os resultados, o Rogério Ceni vem tendo a parcela de culpa dele. Só que é onde eu falo para vocês, pessoal, não é possível que os mesmos jogadores de 2019 não estejam rendendo nada. Se a gente parar para pensar aí, vou até falar aqui sobre um negócio que eu estava vendo aqui, o jogo Fla-Flu. O Flamengo começou pressionando o Fluminense, fez o gol, né? Só dava Flamengo no início, e aí do nada o Flamengo vai lá e perde para o Fluminense, caiu totalmente.
Isso não é normal, isso não é normal, né? Então a gente vê aí que muitas vezes os jogadores do Flamengo realmente são os jogadores responsáveis por fazer a diferença, muito mais do que os treinadores até, e não estão fazendo diferença porque não querem. Porque provavelmente o Domi não foi o tipo de treinador que eles queriam, o Rogério Ceni não é o tipo de treinador, claramente, não é o tipo de treinador que eles querem, né? E aí é onde eu falo para vocês, não adianta pensar primeiro em colocar um treinador no Flamengo se o time vai continuar atuando, se comportando dessa maneira, né? Então, ou o Flamengo procura ver um treinador onde os jogadores do Flamengo vão ter uma relação boa com esse treinador e o Flamengo vai voltar a jogar bola, ou é melhor começar a ver aí jogadores que o Flamengo precisa realmente liberar, né, demitir, porque realmente não tem condições dos jogadores do Flamengo ficarem aí dessa maneira. Ou então, como eu falei, manda todo mundo embora, quase todo mundo embora, ou faz um contrato de produtividade com os jogadores, ou então começa a investir mais nos jogadores da base, que custam menos, querem mostrar serviço, né? E certamente não vão ficar fazendo esse tipo de panelinha, né? Eu falei até sobre isso aí, para quem quiser se informar um pouco mais, eu falei sobre isso aí no vídeo anterior a esse que eu estou colocando agora. E eu queria deixar mesmo para vocês aqui essa reflexão, né? Porque ele fala, mas os jogadores, estaria o elenco mais badalado do Brasil fazendo sua parte integralmente? E aí ele segue falando sobre isso. Ele fala, a resposta é não. Mais de 80% do atual plantel rubro-negro esteve presente e tem o nome marcado na história do clube pelo Mágico 2019. Alguns deles são ídolos da torcida e listados entre os melhores de toda a trajetória do clube nas suas posições. Mas isso não entra em campo. Ou seja, não adianta nada o jogador ter feito aquilo tudo lá em 2019, né? E o que ele fez em 2019 ficou marcado em 2019. Agora já é um outro campeonato, né? Eles têm que dar continuidade no campeonato. E aí não adianta você culpar só o treinador, colocando a maior culpa neles, nos treinadores que passaram pelo Flamengo, quando os jogadores que realmente estão fazendo a diferença, né? E o pessoal aí só acredita mesmo que o único treinador para o Flamengo é o Jorge Jesus pela campanha de 2019. Eu vou ser sincero com vocês, eu acredito que se Jorge Jesus voltasse hoje, ele não conseguiria fazer a mesma campanha que em 2019, mesmo tendo uma relação boa aí com os jogadores. E aí, dando continuidade aqui, do colunista, ele falou, explicar a má fase de um time somente pela expressão falta de vontade é muito raso para quem se propõe a debater o futebol com mais profundidade. Ou seja, na minha opinião, esse colunista ele tem até uma noção de futebol, realmente é um cara que pesquisa aí sobre futebol, tem conhecimento para falar, né? E é onde eu vejo que realmente não é só a falta de vontade que está envolvendo aí os jogadores do Flamengo, não é só isso. O assunto é muito mais profundo aí, que está fazendo com que cause todo esse rebuliço aí no Flamengo, né? E ele até voltando a falar aqui, ele disse, mas é necessário abordar as oscilações de intensidade e concentração do Flamengo nessa temporada. Elas certamente estão ligadas a algo comportamental. E aí ele fala sobre como é a mente humana, enfim, ele explica que quando nós alcançamos um determinado objetivo, né, por um certo período, é um padrão de postura até natural, né, que se você se manter por mais tempo que o comum, você leva a outros caminhos ainda mais nocivos, como soberba e dificuldade de lidar com insucessos. Enfim, ele fala um pouco mais dessa parte psicológica aí. Ele fala que a postura do grupo de jogadores com o Domenech, com Domi, foi algo abaixo do nível aceitável de profissionalismo. Aí ele colocou entre parênteses, o boicote velado, por discordâncias dos métodos de trabalho do catalão, foi extremamente mal conduzido e pessimamente gerido pela diretoria, que ofereceu o mimo que seus atletas queriam. Motivou o desenvolvimento do comportamento que vemos atualmente. Ou seja, para não me estender mais, porque tem muita coisa aqui que ele fala,
ele vem falando aí que já desde a época do Domi, a diretoria meio que mimou os jogadores, né? O torcedor meio que mimou os jogadores. Por quê? A gente gosta desses jogadores pelo trabalho que eles fizeram em 2019, né? A gente viu aí o Gabigol fazendo uma ótima campanha, o Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gerson, entre outros. Rafinha, né? Felipe Luiz, Diego Alves. Só que aí o que acontece? A gente chega num ponto em que os jogadores estão querendo mandar até mais do que a diretoria se bobear. Né? Por quê? Porque eles sabem que normalmente no futebol brasileiro o primeiro a sair, o primeiro a ser demitido é o treinador. Então, se o treinador ele não conseguir se entrosar com esses jogadores, já está claro que os jogadores do Flamengo estão mandando uma mensagem. Eles querem ganhar altos salários e querem conduzir aí como é que vai ser o futuro do Flamengo, né? Então, é onde eu digo para vocês, vocês acham realmente que, quando eu falo vocês, alguns de vocês, porque eu sei que alguns de vocês pensam que a culpa não é do treinador primeiramente, né? É o conjunto ali do grupo que tem culpa. Rogério Ceni tem culpa? Claro que tem. O Domi tem culpa? Claro que teve culpa, né? Mas a culpa também é dos jogadores. Então não adianta nada o Flamengo alguns torcedores ficarem pedindo outro treinador se os jogadores é que vão decidir quem é que vai ficar ou não, né? Então tem que pensar muito bem, tem que cortar aí essa panelinha aí, que como eu falei no vídeo anterior, aí tem a panelinha chamada 1985, que são os jogadores nascidos em 85. Se vocês quiserem mais explicações sobre tudo isso aí, tem nesse vídeo anterior aí. E é isso aí, pessoal. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Infelizmente, isso tá estragando o Flamengo, né? E pode chegar numa proporção ainda pior. E infelizmente eu vejo que outras pessoas que são responsáveis aí por passar informações do Flamengo, né, não estão passando com responsabilidade, só estão pensando nisso aqui. Não estão pensando em realmente passar a informação para o torcedor, deixar o torcedor bem informado, né, e falando a mesma língua, né, e tentando buscar soluções aí para o Flamengo, porque quanto mais nós pressionarmos aí a diretoria e mostrarmos que realmente o Flamengo é o que é por causa de nós torcedores, né? Aí você vê aí que tem mídia aí que as pessoas se aproveitam aí para criar situações que nem estão existindo no Flamengo. O que eu tô olhando para vocês, o que eu tô passando para vocês, são coisas comprovadamente feitas e que aconteceram, são fatos aí no clube do Flamengo. E não são coisas que eu tô criando aqui, falando, o Flamengo tá pensando, vai comprar fulano de tal. Quando o Flamengo nem tá pensando, só especulação, o Flamengo só pensou, nem chegou a falar com jogador nenhum, ou quando dizem que o Flamengo vai mandar embora aí uma lista, não tem lista nenhuma, pessoal, não tem lista nenhuma. Flamengo, isso aí é apenas uma especulação. O que acontece? Tem pessoas aí que elas sabem o que está acontecendo no Flamengo, certo? E isso você não precisa nem estar ligado diretamente ao clube. Você fazendo pesquisas, você vai ver o que está acontecendo, né? Então, o que acontece? O cara ele tira uma ideia abstrata daquilo ali que vai acontecer, ele fala, provavelmente fulano de tal vai sair, né? Por que ele fala isso? Com base nos acontecimentos do Flamengo. Mas isso significa que fulano de tal vai sair? Isso significa que é certo que ele vai sair? Não significa que é certo. Por quê? Porque não está ali a comprovação de que ele vai sair. É apenas especulação. Tá, pessoal? Eu estou deixando isso aí para vocês, para alguns de vocês começarem a ter essa visão e pararem para refletir um pouco mais se esse tipo de informação que estão passando para vocês, se é uma informação para ganhar dinheiro, né? Para ganhar Ibope, ou se é uma informação que realmente o cara está preocupado ali em passar para você porque ele torce mesmo para o Flamengo como eu torço, né? Isso aí é uma reflexão para vocês aí que eu deixo e a gente vai trocando ideias aí sobre o Flamengo. Falou, pessoal? Saudações rubro-negras.